Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora, pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. A história que eu vou contar para vocês hoje começa com uma família totalmente disfuncional e bastante bagunçada. Vamos começar falando do Brandon Mattin. Brandon nasceu no ano de 1981 nos arredores de Sheffield. Sheffield, gente, é a sexta cidade mais populosa da Inglaterra e fica localizada no condado de South Yorkshire e conta com uma população de pouco mais de 500 mil habitantes. E é uma região muito importante na Inglaterra, viu, gente? Bom, o Brandon tinha um irmão mais velho por parte de mãe, mas que não vivia na mesma casa que ele. Portanto, eles não cresceram juntos e não tinham muita intimidade. A infância do Brandon não foi nada fácil e toda a sua aprovação teve início logo quando ele nasceu. Ele não teve contato com o seu pai porque logo depois de seu nascimento, a sua mãe terminou com o homem e fez de tudo para que o pai não tivesse qualquer tipo de contato com o seu filho. Ela vivia dizendo a familiares que o homem não valia nada e que era melhor mesmo que ele ficasse bem longe dela e de seu filho. Acontece que algum tempo mais tarde, ela entrou em um outro relacionamento que resultou no nascimento de uma garotinha que recebeu o nome de Sarah Barras. A Sarah nasceu no ano de 1985, então ela era praticamente 4 anos mais nova que o Brandon, e os dois se davam muito bem. A verdade é que o Brandon adorava ajudar a sua mãe a cuidar da pequena Sarah, afinal de contas ela era sua irmãzinha mais nova, e ele tinha esse espírito super protetor com ela. Bom, por mais estranho que isso possa parecer, este não foi o último relacionamento da mãe das crianças. E quando a Sarah tinha acabado de completar apenas 2 anos de idade, mais uma vez a mãe dela desistiu de seu relacionamento e ficou solteira. Mas esse período foi bastante curto porque mais que depressa ela arrumou um outro parceiro e o colocou dentro de sua casa junto com seus filhos. Alguns meses depois, a mulher descobriu que estava grávida novamente e teve um outro filho que recebeu o nome de Martin. O Martin não se dava muito bem com os seus irmãos mais velhos e foi bastante difícil crescer no meio deles. Muito tempo mais tarde, ele relatou que seus 2 irmãos mais velhos eram maus por natureza e viviam fazendo maldade com os bichinhos da família. Quando o Martin estava com pouco mais de 2 anos de idade, ele foi afastado do seu pai porque sua mãe não estava feliz com aquele novo relacionamento e já estava querendo pular para outro. E mais uma vez, a mãe de todas aquelas crianças saiu em busca de um novo amor. Ela deixou bem claro na vizinhança que estava procurando por outro parceiro e que os candidatos a preencher a vaga poderiam marcar encontros com ela nos diversos pubs espalhados pela cidade. A verdade, gente, é que aquela família era totalmente disfuncional e por conta dessa volumosa rotatividade de homens na casa, a família vivia no radar do Departamento de Bem-Estar Infantil. Tanto é verdade que na primeira semana de agosto de 95, a Sarah, que na época estava com 10 anos de idade, e o Brandon, que estava com 14 anos, foram retirados de sua mãe e encaminhados para um lar de apoio infantil. Naquela altura, o motivo da remoção foi porque a Sarah relatou que havia sofrido diversos abusos vindos de um de seus padrastos. Por mais incrível que isso possa parecer, a mãe dos dois lutou ferozmente para recuperar a guarda dos filhos e até arrumou algum dinheiro para pagar por um bom advogado. E ela teve sucesso, viu, gente? Porque menos de 2 anos depois, no primeiro semestre do ano de 1997, a justiça determinou que tanto a Sarah quanto o Brandon estariam sim seguros e deveriam voltar para a casa de sua mãe. Só que a bem da verdade não foi exatamente assim que aconteceu.
Acontece que a partir de então as coisas começaram a ficar muito estranhas naquela casa. Vale lembrar que naquela altura a Sarah tinha acabado de completar seus 12 anos de idade e o Brandon estava há poucas semanas de completar 16 anos. E misteriosamente os dois começaram a se isolar e evitar contato com pessoas estranhas, tanto no bairro quanto na escola. E quando estavam em casa, os dois evitavam qualquer tipo de interação com seus irmãos, e principalmente com a sua mãe e os homens que ela levava para casa. A Sarah e o Brandon estavam sempre juntos e pareciam guardar um grande segredo entre eles. Mas eu não tenho muita paciência com segredos, então eu vou contar logo para vocês. Ninguém sabia nada até aquele momento, mas a verdade é que foi nesta época que os dois começaram a se olhar de forma diferente e depois de alguns meses, os dois começaram a ter relações íntimas. Sim, pessoal, os dois irmãos começaram a fazer coisinhas ali, né? O tempo foi passando e o casal de irmãos foi ficando cada vez mais apaixonado. Chegou ao ponto deles confidenciarem um ao outro o sonho deles, que era formar uma grande família. E isso por si só é bastante esquisito, né, gente? A mãe dos dois não estava nem um pouco preocupada com a forma que eles levavam a vida, e daqui em diante tudo ficou ainda mais esquisito e foi só ladeira abaixo, tá? Quase 8 anos depois, em 2005, o casal de irmãos teve o seu primeiro filho, um garotinho que recebeu o nome de Blake, mas obviamente ninguém sabia que o filho era do Brandon, porque a Sarah dizia para amigos e familiares que não sabia quem era o pai da criança, porque ela havia tido relações com vários homens diferentes na época, e o Brandon, ele fingia ser apenas um tio zeloso e cuidadoso que estava ajudando a sua irmã a criar o seu filho. Depois de dar à luz ao Blake, a Sarah e o Brandon decidiram que era hora de sair da casa de sua mãe e levar adiante sua própria vida. Os dois foram mesmo morar juntos, e como já é de se imaginar, a desculpa que o Brandon usou para se mudar com a Sarah foi a de que ele ajudaria sua irmã a criar o seu sobrinho. Afinal de contas, ela era uma mãe solteira, e ele tinha um enorme carinho por sua irmã e queria ajudá-lo em tudo que ele pudesse. Bom, a gente bem sabe o carinho que ele tinha por ela, né? Tanto sabemos que 1 ano após dar à luz ao Blake, nasceu o segundo filho do casal. Mais um menininho que recebeu o nome de Tristan. E se vocês pensam que parou por aí, sinto dizer que estão muito enganados, porque o casal de irmãos teve ainda mais 4 filhos, totalizando 6 filhos. Ou seja, a família grande que eles tanto sonhavam finalmente estava perto de se concretizar, e na verdade eles planejaram cada filho, cada gravidez foi pensada com muita antecedência. Eles queriam ter um total de 6 filhos, dos quais seriam 3 meninos e também 3 meninas. Eu só não tenho como falar para vocês o nome de cada um deles e nem mostrar fotos, porque algum tempo depois a justiça determinou sigilo sobre a identidade dessas 4 crianças. A história que era regularmente contada dentro de casa era que o pai das crianças havia perdido a sua vida na Segunda Guerra Mundial e que o tio Brandon morava com a família para ajudar a Sarah a criar os seus filhos. Uma informação importante a ser lembrada, pessoal, é que na Inglaterra o incesto é considerado crime pelo Código Penal, e quem o pratica pode receber uma pena de 8 a 12 anos de prisão. Então o casal Brandon e Sarah faziam de tudo para que ninguém descobrisse sobre o relacionamento amoroso dos dois. Fora tudo isso aí, né, o ambiente familiar onde aquelas crianças estavam inseridas era bem normal. A Sarah era uma boa mãe e o Brandon fazia o papel de um ótimo tio. Ninguém jamais imaginaria que após as luzes se apagarem naquela casa, os irmãos davam ali uns pegas nervosos, sabe? Só que ninguém fica criança para sempre, né, gente? Bom seria, não tem coisa melhor que ser criança e não ter preocupação nenhuma na vida, não é mesmo? Mas a verdade é que as crianças vão crescendo e conforme vão ficando mais velhas, começam a fazer perguntas. E muitas vezes essas perguntas podem colocar as pessoas em um grande risco aí e desvendar segredos perturbadores, né? Quando Blake estava com 11 anos de idade, ele começou a questionar a sua mãe sobre o seu pai ter perdido a vida na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que isso não fazia o menor sentido, porque as datas não batiam.
Crianças vão para a escola todos os dias da semana e bastava um livro de história para acabar com essa mentira, né? Mas a Sarah, de boba, não tinha nada e rapidinho ela encontrou uma solução para esse impasse. Com toda a paciência do mundo, ela tentou explicar para o seu filho que tinha inventado aquela história porque na verdade o pai dele e de seus irmãos tinha abandonado todos eles. O Blake era muito novo para entender e processar o significado de abandono, e depois de descobrir que o seu pai estava vivo e supostamente andando por aí, e que sua mãe tinha enganado ele a vida toda, algo dentro do menino mudou completamente e o seu pequeno coraçãozinho foi despedaçado. O seu comportamento dentro da escolinha se tornou péssimo e a Sarah passou a ser chamada para conversar com os professores com bastante frequência. Acabou que, por conta do comportamento do Blake, a família toda entrou no radar dos serviços de proteção à criança e ao adolescente. E claramente, nem a Sarah nem o Brandon ficaram felizes com isso, porque as assistentes sociais faziam muitas perguntas. Elas queriam saber sobre o pai das crianças, queriam um histórico mais concreto sobre a família e queriam entender em que contexto eles viviam ali naquela casa. O fato, gente, é que a situação daquela família foi degringolando a cada novo dia, e conforme as crianças iam crescendo, elas começaram a perceber que tinha algo de muito errado entre a sua mãe e o seu tio. Todos começaram a ficar desconfiados, mas principalmente o Blake e o Tristan, que a essa altura já eram pré-adolescentes. Então começaram a surgir perguntas bastante desconfortáveis que desagradaram a Sarah. Houve um episódio onde o Blake e o Tristan acordaram no meio da noite e perceberam que o seu tio estava dormindo com a sua mãe na mesma cama. Eles questionaram a Sarah sobre isso e ela disse que o tio Brandon tinha dormido com ela naquela noite porque eles tinham assistido um filme de terror horrível e a Sarah ficou com medo de dormir sozinha. É claro que para os dois adolescentes essa história não colou, né? Então assim, a Sarah e o Brandon estavam em uma situação muito delicada, porque além deles terem o serviço de proteção às crianças no pé deles, eles ainda tinham que lidar com a desconfiança e o questionamento de seus filhos mais velhos. E para piorar ainda mais as coisas, em determinado momento o filho mais velho do casal, o Blake, se demonstrou viciado em pornografia e seus irmãos mais novos passaram a relatar que o irmão mais velho estava exibindo suas partes a eles e os forçando a tocá-lo. É importante ressaltar que tanto o Blake quanto o Tristan, que eram os filhos mais velhos do casal, tinham problemas de fala e foram diagnosticados com TDAH. Mas apesar desses diagnósticos bastante parecidos, naquele momento somente o Blake demonstrava esse comportamento pervertido. Teve até um caso onde a Sarah foi chamada na escola após o Blake apertar os órgãos genitais de um colega de classe. E obviamente esse episódio gerou um histórico ruim. E por fim, uma nova visita da assistente social foi agendada para aquela mesma semana. Na segunda semana de maio de 2019, houve uma reunião com todo o conselho tutelar da cidade para falar sobre o estranho caso da Sarah e seus 6 filhos. Durante essa reunião foi explanada essa questão sobre a perversidade do Blake e também foi relatado que o filho de uma vizinha havia acusado o Tristan de ter tocado em suas partes também. No entanto, isso não ficou comprovado porque se tratava de uma única denúncia isolada. Já no caso do Blake, existiam várias denúncias, inclusive de seus próprios irmãos. Ficou claro que aquela família precisava de ajuda e no dia seguinte, portanto 22 de maio de 2019, a assistente social foi até a casa da Sarah. Ela contou para a mulher sobre a reunião que o conselho tutelar tinha feito e disse que eles estavam dispostos a ajudar a melhorar o comportamento das crianças. A assistente social também insistiu bastante para que a Sarah revelasse quem era o pai das crianças. Ela disse que o Estado poderia intervir e fazer com que o pai de seus filhos pelo menos pagasse uma pensão alimentícia para ajudar na criação das crianças. É evidente que a Sarah não revelou a paternidade dos filhos, até porque eles eram filhos dela e de seu irmão, e isso é um crime vergonhoso na Inglaterra. Assim que a assistente social saiu da casa da família, a Sarah contou tudo o que tinha acontecido para o seu parceiro Brandon, e os dois ficaram muito nervosos e preocupados, porque eles acreditavam
que estavam muito próximos de serem descobertos, e tudo isso era culpa dos seus 2 filhos mais velhos, que estavam fora de controle e estavam aprontando demais. Com isso, na noite do dia 23 de maio de 2019, a Sarah e o Brandon pegaram todos os medicamentos que tinham em sua casa, incluindo os medicamentos para TDAH de seus filhos mais velhos, juntaram tudo em 4 potes e distribuíram para os 4 filhos mais velhos do casal. E isso incluía tanto Blake quanto Tristan. É natural que as crianças se recusaram a tomar todos aqueles medicamentos, mas a Sarah obrigou todos a ingerir um por um. Ela esperava que os medicamentos fossem suficientes para que as crianças viessem a óbito de forma rápida, mas não foi o que aconteceu. Eles tiveram efeitos colaterais, mas permaneceram vivos, e isso deixou o casal de monstros bastante irritados. Então, na madrugada do dia 23 para o dia 24 de maio de 2019, a Sarah e o Brandon utilizaram sacos de lixo para sufocar o Tristan e o Blake, até que eles deixassem de respirar. Quando se deu conta do ato horrível que tinha cometido, a Sarah pegou o telefone, ligou para a polícia e disse que seu irmão havia matado seus filhos e também iria matá-la em seguida. Por se tratar de uma emergência, várias viaturas foram designadas para o endereço, e por volta das 7h30 da manhã, a casa estava rodeada de viaturas da polícia. Os policiais entraram na residência e encontraram os 6 filhos do casal inconscientes, sendo que, na verdade, o Tristan, de 13 anos de idade, e o Blake, de 14 anos, já estavam mortos. As outras crianças foram levadas para o hospital e não corriam risco de vida. O Brandon foi preso no local, afinal de contas a Sarah tinha feito a denúncia sobre o seu irmão ser um assassino, e ela também foi encaminhada para a delegacia para prestar o seu depoimento. Obviamente que os policiais nem imaginavam a história macabra que estavam por descobrir. Enquanto a Sarah dizia que seu irmão Brandon era abusivo e tinha obrigado ela a enforcar o seu filho mais velho Blake enquanto ele tirava a vida do Tristan, o Brandon, na outra sala, contava toda a verdade. Ele revelou que era pai de todas as crianças e que ele e a Sarah estavam em um relacionamento amoroso havia mais de 20 anos. Ele disse também que a ideia de tirar a vida dos filhos veio quando eles perceberam que seu relacionamento incestuoso seria descoberto por causa de seus 2 filhos mais velhos, que, como já sabemos, eram o Blake e o Tristan. O Brandon também afirmou que a ideia tinha sido da Sarah e que ele só fez o que ela tinha mandado. Depois deste depoimento revelador, ambos foram presos de forma preventiva enquanto aguardavam o julgamento. O julgamento teve início em novembro de 2019 e, como já é de se esperar, um colocou a culpa no outro. Mas depois que todos os detalhes do envolvimento dos dois e também os detalhes de como eles tiraram a vida de seus filhos foram apresentados ao tribunal, o casal de monstros recebeu uma sentença de prisão perpétua, com um mínimo de 35 anos para pedido de liberdade condicional. Isso significa que a Sarah estará elegível para pedido de liberdade condicional quando completar 70 anos de idade, e o Brandon quando estiver com 74 anos. O filho mais velho sobrevivente do casal disse que tinha medo de se tornar um assassino quando crescesse por conta dos genes de sua mãe e de seu pai. Todas as crianças foram encaminhadas para morar com a avó, e a mulher foi muito criticada nas redes sociais e muitos internautas a culparam pelo relacionamento amoroso e incestuoso de seus 2 filhos. Muitos disseram, inclusive, que ela tinha que ter percebido e interrompido essa relação entre os dois imediatamente. A casa onde aconteceu os assassinatos foi demolida e um espaço aberto com uma árvore memorial substituirá a propriedade em Greg House Road, na área de Shirragreen, em Sheffield. Pessoal, esse é mais um daqueles casos assim bizarros, onde envolve aí um relacionamento amoroso entre irmãos, entre pai e filho. Eu já contei muitos outros desse tipo aqui para vocês no canal. Inclusive tem um deles que meio que viralizou, já tá com mais de 400 mil visualizações. E se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo em um comentário fixado para você assistir. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.